sejam todos bem-vindos, uma boa noite para todos. A gente vai, para começar a se harmonizar, se equilibrar, vamos fazer uma leitura preparatória do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 59, Os Amados. Na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 9, nós vamos encontrar: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhece o escrúpulo, muitas vezes altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores, aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias, fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta aguardam a alegria da esperança divina que lhes entesoura no coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E assim, então, nessa afirmativa do apóstolo Paulo, vamos buscar uma sintonia mais fina com Jesus, uma sintonia mais fina com Deus, e vamos orar. Deus, Pai de infinito amor, de infinita bondade, Jesus, irmão, amigo de todas as horas, agradecidos estamos pela oportunidade de podermos mais uma vez estarmos todos aqui reunidos em Tua paz, em Teu coração, com as nossas mentes e nossos corações unidos, numa única só vontade, de nos harmonizarmos contigo, com os bons espíritos, e também, Mestre Jesus, de aprendermos e refletirmos um pouco sobre nossas vidas. E assim, Mestre Jesus, agradecidos, lhe pedimos pelo Hernandes, que vai fazer o uso da palavra, que ele possa ser intuído desse material que tão bem nos preparou para nós, e que ele também, Mestre Jesus, possa ser auxiliado pelos benfeitores espirituais, e que todos nós, que ao ouvirmos essa palestra, possamos em nossos lares, em nosso local de trabalho, por onde nós estivermos, sermos ainda mais assistidos por Ti, Jesus, e que possamos senti-lo em nossos corações, em nossas mentes, em nossos pensamentos. Fica conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, como nós falamos, nós vamos passar a palavra ao nosso amigo Hernandes, trabalhador da UECEL, para que o Hernandes possa, então, fazer o estudo, trazer para a gente esse estudo da noite, e que Jesus, Hernandes, te abençoe. Eu que agradeço. Uma pena, poxa vida, vamos ouvir a palestra do Tiago, né, por uma questão mais de técnicas de som, mas vamos lá, né, vamos tentar aqui trabalhar. Bom, eu não vou falar do tema honrar em pai e mãe, né, eu vou trazer uma outra proposta de tema, então, né, já que, e nessa proposta, de uma certa forma, ela rebate um pouco, né, nessa questão que o Tiago ia trabalhar com a gente, né, sobre essa questão de honrar o pai e mãe. E isso tem muito a ver, eu espero que todos estejam vendo a tela. Estão vendo a tela, Ceruti? Tá, ok. Eu trago aqui, então, um tema como é o desafio de ser espírita no mundo atual, né, o tema de hoje. E eu começo trazendo essa fala que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 4, né, onde Allan Kardec vai dizer para nós assim:
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Eu poderia, de uma certa forma, talvez mudar esse título. Em vez de colocar o desafio de ser espírita no mundo atual, poderia colocar o desafio de ser pessoa de bem no mundo atual. E, se pudéssemos trazer a fala de Kardec nessa perspectiva, poderia ser dessa forma: reconhece-se uma verdadeira pessoa de bem pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Talvez trazer a ideia de pessoa de bem, talvez vai abranger também outras perspectivas, outras religiões que a gente possa conversar. Bom, pensando nisso, no mundo atual que a gente está vivendo, como é que é ser espírita, como é que é ser uma pessoa no mundo atual, eu lanço uma questão para todos nós. Quem somos nós diante da sociedade que vivemos? Que papéis e que máscaras nós assumimos na sociedade? Isso me reforça a trazer algumas indagações interessantes, como, por exemplo, quando alguém lhe pergunta qual é a sua religião, o que você responde? Nós espíritas, nós temos um desafio aí, né? Quando alguém nos pergunta qual é a sua religião, às vezes nós nos deparamos com algumas situações muito engraçadas. Por exemplo, você diz assim, eu sou espírita. Ou você diz assim, sou espírita kardecista. Já aconteceu isso? Ou sou espírita mesa branca. Já ouviram essa expressão, né? Ou, por exemplo, sou católico ou protestante, mas acredito em reencarnação, comunicação com os espíritos. Dentro dessa questão que a gente está trazendo, dessas possibilidades de resposta, a grande questão que eu trago é que, sim, nós somos espíritos em processo de evolução e em permanente aprendizagem submetidos às leis divinas. Não importa qual crença, não importa qual credo, raça, religião, cor, classe social, todos nós somos espíritos que estão em processo de crescimento. E aí eu fiz questão de revisitar alguns princípios do Espiritismo para a gente tentar entender melhor como é que seria essa temática, desafio de ser espírita no mundo atual ou desafio de ser pessoa de bem no mundo atual. Por exemplo, revisitando alguns princípios do Espiritismo. Nós, espíritas, acreditamos em Deus. Acreditamos que Deus existe. Assim como também acreditamos na imortalidade da alma, que quando este corpo, né, ele acaba, há algo que vai permanecer. E esse algo é a nossa alma, o nosso espírito. Também acreditamos, enquanto espíritas, na pluralidade das existências, nas reencarnações, que já passamos por várias e várias outras existências ao longo de muitos e muitos séculos, adquirimos muitas experiências nesse período e trazemos isso para nós como nossa bagagem. E isso, de uma certa forma, vai determinar as nossas posturas nessa existência atual. Acreditamos também na pluralidade dos mundos habitados. Acreditamos que o planeta Terra não é o único mundo habitado nesse grande universo, né? Existem também outros planetas que são habitados com suas formas inteligentes, né? Alguns planetas, alguns mundos muito mais evoluídos do que o nosso e outros mundos mais atrasados em relação ao nosso. Quanto espíritas, também acreditamos que podemos nos comunicar com os espíritos. Nós temos aí a mediunidade, que é um exemplo aí muito importante dentro do espiritismo, que prova que sim, que nós podemos conversar com os espíritos. Ok, diante de todas esses pilares do espiritismo, a grande questão é o seguinte: e daí? Qual é a importância desse conhecimento para a nossa vida no mundo atual, nesse mundo que estamos vivendo hoje? É uma questão que temos que analisar. Muitos já leram quase todas as obras que foram codificadas, que foram escritas por Allan Kardec, né? Muitos, inclusive, decoraram as perguntas do Livro dos Espíritos,
muitos já leram várias vezes, né? Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a grande questão é, e daí? O que eu faço com isso no mundo atual que eu estou vivendo? É uma questão que a gente vai tentar refletir. E uma das coisas interessantes é lembrar que o nosso mundo, que está passando por uma grande transformação, está saindo da condição de um mundo de provas e expiações. E aí eu gosto de trazer muito a fala de Santo Agostinho, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai dizer que o nosso mundo ele tem essas 4 características, né? Primeiro, é um mundo que é um subúrbio, se você levar em consideração, se compararmos o nosso mundo com outros mundos do orbe celeste, então existem mundos muito mais evoluídos do que o nosso, habitados por seres muito mais evoluídos que nós, né, com densidades diferentes de corpos, e nós ainda de uma certa forma, em relação a esses outros mundos, a gente está engatinhando. Então, Agostinho fala que o nosso mundo ele é um subúrbio nessa perspectiva. Mas Agostinho fala também que o nosso mundo é um hospital. Um hospital por quê? Porque é justamente no hospital que nós temos o ambiente necessário para o tratamento das doenças. E no caso do Espiritismo, as doenças que nós estamos falando são as doenças da alma. Né? O que fazemos com essas doenças que nós estamos falando? Né? As doenças, por exemplo, ligadas à depressão, ligadas à questão das nossas práticas, dos nossos vícios, né? Tudo aquilo que, de uma certa forma, vá prejudicar a nossa caminhada. Então, nosso mundo é um mundo que é um subúrbio, no sentido de estar atrasado, é um hospital, porque é um local onde se faz o tratamento das almas, tratamento das doenças das almas, mas também o Agostinho afirma que o nosso mundo também é uma penitenciária. Aí, mas como assim uma penitenciária? No sentido de que nós todos estamos aqui neste mundo para, de uma certa forma, pagar os nossos débitos, pagar as nossas penas, né, de débitos que contraímos em outras existências. E, por último, Agostinho fecha dizendo que o nosso mundo é uma escola, porque é justamente um mundo onde estamos aqui para aprender. Aprender a conviver, aprender a lidar com as nossas dificuldades, aprender a lidar com todas as nossas tendências que, de uma certa forma, chegaram conosco na nossa bagagem. E o nosso mundo, então, é um mundo de provas e expiações, como havia dito, mas que está passando por um processo de transformação aí, e vamos ver, né, o que isso vai dar. Uma coisa que eu queria também lembrar, dentro do mundo atual que nós vivemos, existem muitos desafios, mas também existem muitas coisas que, de uma certa forma, estão ligadas ao nosso desenvolvimento. Por exemplo, avanços. Temos avanços no mundo? Temos, muitos avanços. Tem, por exemplo, a internet, temos as redes sociais, as bibliotecas virtuais. Nós nem precisamos ir a uma biblioteca física, podemos, através da internet, buscar as informações, os livros que precisarmos. Nós temos os avanços médicos sanitários aí, como, por exemplo, o desenvolvimento de novas vacinas, de novos protocolos de saúde. Isso ficou muito em voga hoje, no momento que nós estamos vivendo, com os protocolos da Organização Mundial da Saúde para a prevenção do contágio da Covid-19, por exemplo. Temos aí os avanços dos transportes que nos permitem andar pelo mundo afora de uma forma muito rápida. Nós temos também uma produção de alimento muito elevada. Nós produzimos toneladas e toneladas de alimentos com o apoio das tecnologias disponíveis, fora a infraestrutura de estradas, energias, portos e por aí vai. Muito bacana. Mas o nosso mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina sobre o bem, nós temos muitas contradições, ainda nós temos muitos problemas. No mundo como o nosso, ainda nós temos muitas pessoas passando fome, pessoas vivendo na pobreza. Hoje nós estamos passando por um processo de pandemia, que é o caso do novo coronavírus, que está nos forçando a tomar uma série de cuidados para evitar o contágio. Ainda no nosso mundo existem muitas guerras, muitos conflitos armados, fora as catástrofes ambientais, aquelas naturais e também aquelas provocadas, né, por nós, seres humanos. Nós temos ainda um mundo muito marcado pela intolerância,
Uma intolerância em relação à raça, cor, religião, política, credos e também vícios. Quantas pessoas no nosso mundo estão sofrendo pelos vícios que são prejudiciais à saúde física e também à saúde mental? Esses são os desafios que nós estamos vivendo. A grande questão é como é que a gente consegue equalizar, ser uma pessoa de bem num mundo como esse, tão marcado por tantos desafios. E o detalhe importante é que nós temos aí o orgulho e o egoísmo dentro da codificação espírita como uma das principais causas de todas essas coisas que acontecem no nosso planeta. Então, nós precisamos pensar, e aí, diante de tudo isso, né, eu poderia elencar aqui, talvez, 2 pontos que poderíamos destacar para que possamos compreender como vivermos nesse mundo ainda tão marcado por contradições, por problemas, por conflitos, né? Eu trago 2 pontos, né? Seriam 2 desafios que merecem destaque para a gente refletir um pouco sobre isso. O primeiro, como está a nossa relação com Deus e a espiritualidade? Acho que esse é o primeiro ponto. Se temos um mundo tão cheio de muitos problemas, né, de muitos conflitos, como eu falei agora há pouco, como é que fica a nossa relação com Deus diante de tudo isso? Esse é um primeiro ponto. E o segundo que quero destacar é como será que nós estamos domando as nossas más tendências, né? Isso vai rebater em uma série de outros temas, dentro das relações familiares, na relação do trabalho, com relação com os nossos amigos, enfim. Eu acho que esses 2 destaques merecem muita atenção para nós nessa noite, para tentarmos entender como é viver nesse mundo, como ser uma pessoa de bem, como ser espírita, uma pessoa de bem no mundo então marcado por desafios. Então vamos lá. Como está a nossa relação com Deus? Todos nós sabemos que Deus, né, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, ele é considerado como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós encontramos como a primeira pergunta, o que é Deus? Entendemos Deus dessa forma, né? Porém, Kardec indaga também no Livro dos Espíritos, onde é que será que nós podemos encontrar a prova da existência de Deus? Porque nós não vemos Deus, né? Personificamos, vou falar disso daqui a pouquinho, mas como é que eu poderia encontrar a prova da existência desse Deus, dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Vejam bem o que os Espíritos responderam. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Então, olha que interessante, né? Quando trazemos essa palavra axioma, nós estamos utilizando uma proposição que praticamente não precisa ser demonstrada. Ou seja, eu sei que para todos os efeitos, todos os fenômenos que acontecem à nossa volta, tem que existir uma causa, sempre. E tudo aquilo que não tem as mãos do homem podem se traduzir como grandes provas da manifestação de Deus. Se o nosso planeta Terra, por exemplo, ficasse alguns metros fora da sua rota, ele não teria mais condições de ter vida, de ser o suporte de vida, como nós entendemos hoje. Observa bem como que tudo na natureza, que é criado por Deus, existe uma lógica, né? Existe uma razão de ser. E nós temos o desafio justamente de tentar compreender isso. Então, Kardec faz um comentário muito interessante, dizendo que negar a existência de Deus é como se aceitássemos que tudo poderia partir do nada. E será? Será que realmente é interessante pensar que tudo que conhecemos em nossa volta, né, as pessoas, né, esse mundo, essa natureza, será que tudo veio do nada? É uma questão que Kardec traz para entendermos a necessidade da presença de Deus nesse contexto. Mas aí vem uma coisa muito interessante no mundo de hoje. Muitas pessoas preferem se afastar da ideia de Deus. Muitas pessoas preferem se afastar, às vezes, até de qualquer sentimento religioso. E eu procurei entender, às vezes, por que isso acontece. Existem muitas razões. E dentre essas muitas razões que afastam as pessoas de Deus,
eu selecionei algumas que vão nos ajudar a entender por que tanta gente no mundo atual tem certa aversão ao sentimento religioso. Por exemplo, eu quero fazer uma brincadeira, né, que é a seguinte: eu vou mostrar para vocês a verdadeira imagem de Deus. Pois bem, vejam. Será que essa é a verdadeira imagem de Deus? Observa bem, né? Um homem grisalho, com barbas longas, né? Como vocês estão vendo, cercado por anjos, né? Enfim, né? Será que essa é a verdadeira imagem de Deus? Bom, pasmem, mas muitos até hoje acreditam nesse Deus, né? Nessa imagem, como se essa fosse a imagem de Deus. E lá no livro dos Espíritos, no capítulo, na pergunta número 1, os espíritos foram enfáticos a dizer para Allan Kardec o seguinte: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não há uma forma, uma descrição de forma. Na verdade, isso aqui se trata de uma personificação daquilo que nós, a partir da nossa cultura, a partir das nossas relações sociais, muitas vezes limitadas, projetamos em Deus. Achamos que Deus teria esse formato, esse homem velho, né? Muitas vezes forte, com um ar, né, de bravo, né? Mas na verdade sabemos que trata-se de um afresco, né, que encontramos, né, o afresco de Michelangelo, que a gente vai encontrar justamente em Roma, né, como vocês estão observando. Pois bem, por que eu estou trazendo isso? A Sueli Caldas Schubert, no seu livro Mentes Interconectadas e Lei de Atração, um livro muito bom, eu aconselho a leitura, ela vai tentar explicar por que muitas pessoas preferem se afastar desta ideia de Deus. Ela vai dizer o seguinte: em decorrência do que é pregado comumente nos diversos segmentos do cristianismo em relação a Deus, pois ele é visto como um ser cruel, injusto, que não perdoa, e o que é ainda mais grave dentro desta questão, é dotado de todas as paixões humanas. Então, observa bem que essa imagem de Deus, ela perdurou durante séculos, muitos séculos. E até hoje, há pessoas que acreditam nesse Deus, que muitas vezes é vingativo, que muitas vezes toma partido por uma nação, por outra, né? E esse tipo de imagem, como o Sueli Caldas Schubert coloca, acaba afastando muita gente do sentimento religioso. Vejam bem como é que ela acrescenta, né? Essa ideia é uma ideia antropomórfica, que projeta no Criador todas as nossas imperfeições. E ela é enfática a dizer o seguinte: é urgente mudar essa visão distorcida. É fundamental para que a criatura possa se religar ao Criador, a fim de que possa sentir a presença divina em toda parte, mas, acima de tudo, dentro de si mesmo, como o Pai amoroso. Como a grande revolução de pensamento que Jesus trouxe há mais de 2000 anos, quando ele veio dizer que Deus é Pai, mudando assim toda a relação da humanidade em relação a Deus. Então, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele não tem uma forma física, ele não tem podemos ter alguns atributos, mas essa ideia de Deus, né, nervoso, vingativo, é uma ideia ultrapassada. É isso que Sueli Caldas Schubert traz para nós. Mas também existe um outro motivo, além dessa visão equivocada de Deus, que afastam as pessoas do sentimento religioso. E esse motivo ele é muito sério. Por isso que eu trouxe para a gente tentar entender como é ser espírita no mundo atual, né? Como é ser pessoa de bem no mundo atual. Vejam bem essa razão. Façamos um pequeno exercício. Muito bem. Observe essa imagem, né? Nós temos aí uma charge. Nessa charge, nós temos, de um lado, o dinheiro e, do outro lado, muito dinheiro e embaixo escrito felicidade. Todos nós sabemos que há um erro nessa charge, de associar a felicidade à riqueza. Por que isso nos afasta do sentimento religioso? Por que isso muitas vezes vai nos afastar de Deus? Vamos lá.
O nosso mundo, ele é materialista, sim, né? E nós temos uma série de armadilhas que nos cercam, que, de uma certa forma, nos levam, nos faz ficar mais apegados a essa perspectiva materialista. E isso acaba se manifestando em alguns momentos da nossa vida. Muito bem. Então, vamos tentar entender, por exemplo, por que nós somos muito mais atraídos pela riqueza. Eu trouxe aqui um trecho de um artigo de psicologia. O nome do artigo é Como a Psicologia Explica o Consumo Exagerado das Pessoas. Esse artigo, ele traz algumas ideias que explicam por que muitas vezes nós nos perdemos na questão do consumismo e também na questão do materialismo, né? Por que isso acontece conosco? Por que nós nos aproximamos mais da riqueza? Vejam bem o que ele diz. É natural do ser humano buscar o prazer e fugir da dor. Inconscientemente, ele encontra nesse mecanismo uma forma de ser feliz, ter o máximo de prazer e o mínimo de dor possível. Nós sabemos que no Livro dos Espíritos existe um capítulo que explica muito bem sobre a questão da lei da conservação. Ou seja, todos nós somos dotados de uma tendência quase que instintiva de não fazer mal a nós mesmos. Então, quem é que quer sentir dor? Quem é que quer sofrer? Então, realmente, nós procuramos, de uma certa forma, buscar fugir da dor, né? E tentar buscar o mais próximo possível dos elementos que nos trazem prazer. Mas muito bem, tem uma outra questão que é importante lembrar que vai potencializar esse sentimento. Por exemplo, as mídias, elas sabem muito bem que isso acontece conosco. Elas conhecem muito bem esse mecanismo que nos aproxima da riqueza. Por exemplo, geralmente a mídia, né? Os meios de comunicação vendem, ao divulgar um produto ou serviço, uma família perfeita, um corpo perfeito, às vezes nos mostra o aparelho que, de uma certa forma, vai nos trazer felicidade, e aí nós compramos o produto, sentimos prazer, anulando automaticamente a dor. A grande questão é que essas coisas são temporárias, né? Se nos apegamos ao ato de comprar para sentirmos o prazer, fugirmos da dor, nós vamos ter uma grande decepção um pouquinho mais à frente, porque isso é transitório, isso passa. E aí somos tentados a novamente entrar no círculo do consumo, né, na necessidade, no desejo de enriquecer e nos esquecemos da parte mais importante, que é a nossa aproximação com a espiritualidade, a nossa aproximação com Deus. Muito bem. Isso explica, né, isso é o artigo que diz, por que vivemos em uma sociedade cada vez mais consumismo, e em que o consumo exagerado é mais uma forma para encontrarmos uma felicidade que, como eu disse, é uma felicidade temporária. E isso é um absurdo? Sim, isso é um absurdo. Outra questão interessante, o que há dentro de nós que nos faz, de uma certa forma, nos tornarmos escravos do consumo? Observem essa imagem. Já viram essa imagem? Provavelmente vocês devem conhecer pessoas que já passaram por essa situação. É uma liquidação. Ou, por exemplo, essa imagem, que de uma certa forma não dá nem para saber onde começa um braço, onde termina o braço, onde começa uma pessoa, onde termina outro, o que é a televisão. Nós estamos vendo uma cena que se repete com muita frequência quando há um processo de liquidação, né? Enfim. A grande questão é que, às vezes, todas essas questões são pautadas num descontrole emocional. O artigo, né, que eu trouxe para vocês, ele vai explicar um pouco isso. A falta de controle emocional que deixa as nossas emoções e sentimentos dominarem as nossas vidas também é um fator que leva ao consumo exagerado. As pessoas buscam suprir o seu vazio emocional comprando a felicidade. O grande problema é que tudo isso é transitório. E aí, podemos então, dentro desse primeiro desafio, que é a nossa aproximação com Deus, nos questionar qual é a nossa verdadeira propriedade então. O que será que vamos levar para o mundo espiritual? Será que vamos levar o nosso carro, a nossa casa? Será que vamos levar, por exemplo, as nossas roupas, os nossos livros, né, os nossos utensílios domésticos, computadores? Será que vamos fazer isso?
Durante muitos séculos, há milênios de anos, temos exemplos de civilizações em que pessoas eram enterradas junto com suas coisas. E há casos até mesmo absurdos, que além dos utensílios, né, das riquezas em que as pessoas eram enterradas, muitas vezes pessoas que eram escravizadas também eram submetidas a esse processo e também muitas vezes eram obrigadas a serem enterradas com os seus, entre aspas, donos. Observa bem o absurdo que é o nosso apego pelo materialismo e quando nos deparamos que não podemos levar essas coisas para o mundo espiritual. Então, qual é a nossa verdadeira propriedade? Muito bem. Encontramos essa resposta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde vamos encontrar o seguinte trecho. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Bom, se eu não posso levar as minhas roupas, se eu não posso levar as minhas coisas materiais, então o que eu vou levar? Eu nem mesmo levo o meu próprio corpo, porque o meu corpo vai se transformar em pó, ele vai se degradar. Mas sabemos nós, enquanto espíritas, que nós somos eternos, nossos espíritos, né? Nós espíritos somos eternos. Mas então o que eu levo? Então, muito bem. Observa bem o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz. Que é, então, que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, e sim tudo o que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos e também as qualidades morais. São essas três coisas: inteligência, conhecimento, qualidades morais. Não é roupa, não é carro, não é celular. É muito interessante porque se nós pararmos para pensar nisso, dentro dessa perspectiva, talvez algum sininho possa tocar na nossa consciência e possamos realmente dar valor àquilo que importa. A nossa família, as nossas relações com pai, filho, daí a grande, maravilhosa palestra, né, que fala honrar pai e mãe, ela entra também dentro desse contexto da necessidade de pensarmos o que realmente é mais importante. Se são as coisas materiais ou se são as nossas relações com as pessoas que nos cercam, os nossos amigos, os nossos familiares. É importante pensar nisso. E isso pode nos ajudar a nos aproximar mais de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e desenvolvermos melhor o nosso sentimento religioso. Muito bem. Afinal, então, o que buscais, então, dentro desse contexto? O Mestre Jesus, ele nos faz vários alertas, né? Ele vai falar para a gente, por exemplo, em Mateus capítulo 6, das aves do céu. Ele vai nos alertar. A gente anda tão preocupado com as coisas da nossa vida material, que são importantes, precisamos comer, nos alimentar, mas nos esquecemos que nos perdemos nessas coisas. E dentro desse sentido, o próprio Jesus, nesse evangelho, falou: olhe para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam, nem celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É uma pergunta que Jesus faz para nós. Poxa vida, se as aves estão aí, estão vivendo, poxa, será que elas vão ter mais valor do que a gente, né? E outra questão que ele vai falar, isso está continuando no Mateus capítulo 6. Olhai para os lírios do campo como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E aí ele vai falar, nem mesmo Salomão se vestiu com tanta glória quanto eles. E aí ele pergunta, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Nos puxa a orelha. Outra questão interessante que ele fecha nessa leitura é dizendo o seguinte: o que eu devo buscar? Jesus é bem enfático em dizer o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E fecha dizendo, para acalentar o nosso coração: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso é um remédio excelente para tentarmos conter a nossa ansiedade. E estamos vivendo no mundo atual onde somos cercados por coisas, elementos que despertam a todo momento processos de ansiedade e de depressão.
Precisamos fugir disso. Precisamos refletir o que é mais importante na nossa vida nesse mundo atual. São as pessoas, os valores, as formas como nós nos relacionamos com essas pessoas. Então, para superar esse vazio existencial, precisamos, então, fazer tudo o possível para nos afastar do sentimento de ansiedade, nos afastar e vencer o sentimento de depressão, para a gente continuar seguindo nesse mundo com a cabeça erguida. E o Espiritismo, dentro desse processo, nos dá um alento muito grande, porque quando o Espiritismo surge no século XIX, com a codificação de Allan Kardec, né, o Espiritismo ele vem para nos auxiliar a desenvolver da melhor forma possível o nosso sentimento religioso, ressignificando Deus, não como aquele homem vingativo, raivoso que encontramos lá no Velho Testamento muitas vezes, e que ainda há muitas denominações religiosas que trabalham com essa ideia de Deus, né? E que pregam a necessidade de temermos a Deus. Não podemos temer Deus, nós podemos amar Deus, porque assim como Jesus trouxe para a gente, Deus é Pai, e Deus é Pai e é misericordioso. Sim, precisamos ressignificar a relação com a espiritualidade, a nossa relação com Deus nesse mundo que é cheio de armadilhas. E aí, o Espiritismo nos traz esse alento dizendo que nós não estamos sozinhos. Nós temos uma série de espíritos que, de uma certa forma, se ligam a nós. Em particular, alguns espíritos, e de uma forma coletiva também, que é o nosso irmão espiritual, onde encontramos lá na pergunta 489 do Livro dos Espíritos. Um irmão espiritual que nós chamamos de espírito protetor, algumas denominações vão chamar de anjos da guarda, enfim. Temos aí, de uma certa forma, o privilégio de ter a presença desses irmãos para nos ajudar aí nessa caminhada. E aí o Kardec vai indagar também os espíritos qual seria a missão, então, desse espírito protetor para nos ajudar. E veja bem o que os espíritos disseram. A de um pai para com os filhos. A missão dele é conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas de vida. Viram? Não estamos sozinhos. Só precisamos nos conectar com estes espíritos protetores. Precisamos nos aproximar do mundo espiritual, do nosso sentimento religioso, sabe, nos aproximar desse Deus que é Pai misericordioso, para conseguirmos nos libertar dessas amarras que nos aprisionam ainda neste mundo de provas e expiações. E aí entra uma questão interessante, né? Como é que eu posso, então, estabelecer uma conexão com Deus, com os espíritos benfeitores? Está aí, nada como a prece, como um elemento fundamental para a gente poder se conectar. Uma prece que não precisa ser decorada, uma prece que não precisa ser lida, uma prece que pode ser feita no íntimo do seu coração. Você não precisa fazer gestos, você não precisa ficar ajoelhado por horas e horas, você simplesmente, onde você estiver, até mesmo nesse momento que você está na sua casa, você pode estabelecer um momento de prece. E quando essa prece é feita de forma sincera, né, com arrependimento, dentro de uma perspectiva de uma verdadeira humildade, podem ter certeza que ela será apreciada pelos bons espíritos e vamos conseguir a ajuda necessária para nos livrarmos dessas amarras, dessas prisões. E aí eu trago, então, o último desafio, né, o último ponto de destaque, né, para entendermos o desafio de ser espírita no mundo atual, ou o desafio de ser uma pessoa de bem no mundo atual. Por exemplo, como estamos domando nossas más inclinações. Essa questão é muito interessante porque eu quero enfatizar a questão da internet, né? Das redes sociais, como o Facebook, Instagram, né? E a grande questão é como ser manso e pacífico e não julgar nesse ambiente. Porque nós temos aí a internet, o Facebook, as redes sociais que estão cheias, lotadas de juízes, técnicos de futebol, de professores, de cientistas, mas sem formação, por exemplo. Né? Pessoas que se acham no direito, por exemplo, de julgar o outro, que se acham no direito de estabelecer uma crítica sem necessariamente propor algo,
né, para construir, para melhorar. Estamos cheios disso na internet, né? Nós temos aí a questão das fake news, das falsas notícias, né, que estão confundindo muito as pessoas, né, que têm acesso a essas redes. Nós temos a questão do discurso do ódio, né, que muitas vezes é confundido com a liberdade de expressão. Né? Será que a liberdade de expressão ela está ligada ao fato de você ter o direito de ofender o outro, né? O direito de humilhar o outro? São questões que precisamos refletir no mundo atual. O que nós, enquanto espíritos, estamos fazendo nesse sentido? Aí, observando essa imagem, eu poderia fazer até um exercício com vocês. O que será que esse homem está fazendo? Você olha para essa imagem, você começa a verificar as roupas que ele está usando, você vê ali o material que ele está portando, a gente não sabe se é um terço, não sabe o que é, aí você fala, será que ele está fazendo uma prece? Será que ele está chorando? Se ele está triste? Será que ele está rindo? Eu não consigo ver. Uma imagem como essa, ela poderia ser uma fortíssima candidata para se transformar no meme, por exemplo. Eu poderia colocar uma frase no topo, uma frase embaixo e pronto. Essa imagem ela passa a ter um significado que às vezes não tem nada a ver com a origem, com a intenção do fotógrafo nessa imagem. Precisamos ter cuidado com os julgamentos. Por isso que nós encontramos em Mateus capítulo 7, Jesus puxando a nossa orelha. Não julgueis, pois, para não seres julgados. E ele fala, porque vês tu, pois, o cisco no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho. E nós nos demoramos muito tempo, divulgando mensagens de ódio, estabelecendo discussões dentro do campo da política, se ele não concorda com o que eu falo, então ele passa a ser o meu inimigo. Nós temos uma série de problemas que estão contaminando, inclusive, as nossas crianças, né, que também estão tomando os mesmos comportamentos por fato de estarem na frente de um computador e não estar de cara a cara com a pessoa, sentem aquela vontade e aquela impressão de que ela tem o direito de julgar o outro, de falar o que quiser. Está aí a mensagem do Mestre Jesus. Quem somos nós para julgar o outro? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tenta explicar um pouco por que muitas vezes nós fazemos isso. Por que nós nos sentimos o direito de julgar, de humilhar as pessoas? Está ali. O Evangelho vai dizer isso. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar. O menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregamos a cólera. E isso acontece. Quando eu me sinto minimizado em relação ao, perdão, quando eu me sinto acima do outro, quando eu acho que eu sou melhor do que o outro, muitas vezes eu uso aquela expressão: você sabe com quem você está falando? Você já deve ter ouvido muito essa expressão por aí. E ouvimos até uma recentemente aí na rede social. Então utilizamos isso, né? Você sabe com quem você está falando? Como se nós fôssemos revestidos de uma autoridade que nos permitisse julgar as pessoas, que nos permitisse humilhar as pessoas. E aqui nós temos o Espiritismo dizendo para nós que tudo isso é fruto do nosso orgulho. Então precisamos sim pensar, repensar os nossos sentimentos, verificar como que estamos nos articulando com Deus, com o sentimento religioso. O orgulho é a fonte de todos os vossos males. Por isso que precisamos, com urgência, nos dedicarmos à tarefa de nos conhecermos melhor e entendermos que somos orgulhosos e acabar definitivamente com esse sentimento para que a gente possa prosseguir. Porque, afinal de contas, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós somos transgressores das leis de Deus, estamos encarnados neste mundo de provas e expiações, então todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Nenhum de nós sabemos o que fizemos em reencarnações anteriores. E aí vem aquela questão, né? Diante disso, o que nos resta fazer então, né? Como ser espírita, como ser uma pessoa de bem no mundo atual diante de tantas essas questões? Vejam bem, eu vou fazer um pequeno teste para vocês e nesse teste eu vou fazer algumas perguntas. A sua tarefa é simples, você vai responder sim
né? Se você vai ler, eu vou ler a pergunta, você responde sim, ou você responde não, ou você responde nem sempre. Mas você vai fazer essa resposta mentalmente. Você vai ler a pergunta e vai mentalizar. É sim, ou não, ou nem sempre. Vamos lá? Vamos ver então. A primeira pergunta, né? Praticou algum mal? Fez todo o bem que podia? Alguém tem alguma queixa contra você? Fez para o outro o que desejaria que lhe fizesse? Tem fé em Deus? Confia na providência divina? Reconhece que suas dores são provas ou expiações que as aceita sem reclamar? Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança ódio aos que, como você, não pensam? Reconhece que todos, sem distinção de raças nem de crenças, são irmãos? Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança? Nunca se compraz em rebuscar os defeitos dos outros, nem ainda em evidenciá-los? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem parar para combatê-las? Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado por Deus? Quantos sims você respondeu? Calma. Não fique preocupado. Se você respondeu poucos sims, ou se você respondeu muitos nãos, calma. Não fique preocupado, porque todos nós ainda estamos aprendendo a ser pessoas de bem. Então, a evolução não dá saltos. Então, devagarinho, nós vamos entendendo algumas coisas, a nossa consciência vai nos cutucando aí para a gente chegar à conclusão se nós pisamos na bola ou não. Mas o importante, o que que é? É esta fala que eu trouxe no início da palestra. Reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Se você falou muitos sims, parabéns, que ótimo. Mas se você falou muitos não, calma, estamos no caminho. E vamos nos apegar aos nossos espíritos protetores, vamos nos aproximar de Deus, vamos desenvolver o nosso sentimento religioso para que a gente possa suportar, passar por nossas dificuldades da melhor forma possível. Aquelas perguntas não fui eu que fiz. Na verdade, aquelas perguntas fazem parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu peguei trechos da descrição do homem de bem e transformei em perguntas, para que a gente pudesse entender a força, né, desses atributos do homem de bem e tentarmos entender como é que podemos aplicar isso no nosso cotidiano. Por isso, reconhece-se uma verdadeira pessoa de bem pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Estamos no processo. Por isso, esses foram os dois pontos de destaques, né, para entendermos aí como é ser espírita nesse mundo atual, né, o que precisamos levar em consideração. Primeiro, melhorar a nossa relação com Deus. Lá em Mateus capítulo 6 encontramos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E como estamos domando as nossas más tendências? Encontramos lá em Gálatas, no capítulo 5, esse trecho. Jesus disse: vigiai e orai, porque todos enfrentamos uma luta entre carne e o espírito. Então, essas são as recomendações, né, que eu trago para todos nesta noite, para que a gente possa, de uma certa forma, conseguir vencer as nossas dificuldades, desafios, e que quando estivermos em alguma situação, em alguma armadilha, que possamos ter a consciência de chegar à conclusão de que, primeiro, precisamos trabalhar a nossa relação com Deus, a nossa relação com a espiritualidade, desenvolver o nosso sentimento religioso e, sobretudo, tentar, na medida do possível, domar as nossas más tendências, para que possamos ser, de fato, espíritas, de fato, ser pessoas de bem no mundo atual. Muito obrigado pela atenção de todos. Peço desculpas por qualquer coisa e que o Mestre Jesus possa nos ajudar aí na nossa tarefa, que é essa tarefa aí de viver neste mundo. Obrigado.
Então, meus irmãos, agradecemos ao Hernandes pelo estudo, o desafio de ser espírita nesse mundo atual. Obrigado, Hernandes, pelo estudo, pelas nossas reflexões. Bom, meus irmãos, então, depois desse estudo que o Hernandes nos trouxe, nós vamos agradecer mais uma vez a ele, agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, que vieram participar desse estudo. Hernandes, eu vou abrir hoje uma exceção, vou pedir para você mesmo fazer a nossa prece de encerramento, pode ser? Pode ser. Aí você faz a prece para a gente. Então, meus irmãos, nessa hora o Hernandes vai fazer a prece de encerramento, e nessa hora os trabalhadores da UESEL, muitos estão assistindo a palestra, e estão prontos para mentalmente aplicar um passe, te oferecer os fluidos, as emanações que você precisa. Então, acredite nessa hora, se coloque de uma forma bem confortável na sua cadeira, no seu sofá, na sua cama, onde você estiver, e mentalize Jesus. Com a prece de Hernandes, você vai receber os benefícios do passe magnético. Convido a todos neste momento que possam fechar os olhos, para que possamos nos aproximar de Deus, para que possamos aprimorar cada vez mais o nosso sentimento religioso e assim possamos ter a energia necessária para continuarmos seguindo a nossa caminhada. Querido Mestre Jesus, Espíritos amigos, Espíritos protetores, a princípio quero agradecer por toda a sua bondade, agradecer por todas as oportunidades de aprendizado, te agradecer, Mestre Jesus, por colocar sobre nosso auxílio espíritos, uma quantidade enorme de trabalhadores prontos para nos auxiliar nas nossas dificuldades, nas nossas caminhadas. Muito obrigado, Mestre Jesus, por todas essas oportunidades. Quero também, Mestre Jesus, pedir para que a sua luz possa chegar também para todos aqueles que neste momento estão nos hospitais, para todos aqueles que neste momento estão nas ruas, para todas as famílias e para todos os familiares daqueles que estão aqui presentes, assistindo, que possam encontrar o consolo necessário, Mestre Jesus, para suportar as suas provas, para continuarem com as cabeças erguidas e dar seguimento na sua tarefa, que é a tarefa de evolução. Por isso, Mestre Jesus, esteja sempre conosco, esteja sempre nos apoiando, nos auxiliando com as suas energias, para que possamos ter força necessária para sermos luz neste mundo que ainda precisa de muita claridade. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja.